A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane, trazendo para você a palavra da madrugada. Hoje eu quero falar de perdão. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo que eu vou ler para você é apenas o 32, que diz assim: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Esse versículo ele é muito conhecido dentro da ministração da ceia do Senhor. Quando vamos ali ministrar a Santa Ceia, nós fazemos a leitura dessa passagem de Coríntios, capítulo 11. E esse versículo hoje me chamou a atenção para compartilhar contigo, porque se encaixa dentro do tema que o Senhor me deu para falar com você, que é o perdão. Muitas das vezes, nós temos o hábito humano e pecaminoso de julgar e condenar os nossos semelhantes pelos erros que eles cometem. E nos esquecemos de olhar para dentro de nós e às vezes ousamos até crer que não pecamos e não erramos, ou quem sabe o nosso pecado ou o nosso erro é menor do que o que os nossos irmãos estão cometendo. Fato é, meu querido, minha querida, que pecado é pecado. Peco, todos nós pecamos. E a palavra de Deus, ela nos diz que a justiça de Deus, ela é para todos. A justiça de Deus, ela vem para a ovelha, ela vem para o obreiro, ela vem para o altar, ela vem para todos. E quanto mais é dado, mais será cobrado. Então tenha certeza que eu sou mais cobrada do que todos vocês que estão debaixo da minha cobertura espiritual. Porque além de eu não poder cometer certos erros, eu preciso ensinar a vocês a não cometerem. E se eu cometer, eu estou sendo um exemplo para aqueles que eu ensino, que eu doutrino. E aqui a palavra vai nos ensinar que quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, quando o Senhor ele julga nossas causas, quando o Senhor ele nos corrige, quando o Senhor ele nos exorta, ele não faz isso porque não nos ama. Não, ele é o contrário. Ele faz isso justamente porque nos ama. E não quer perder a nossa alma. Não quer que nós sejamos condenados como o mundo. O mundo, quando se refere ao mundo, se refere às pessoas que não estão nele. Então, queridos e queridas, vamos entender que o nosso Deus é um Deus justo. E como justo que é, não se agrada quando eu e você olhamos algumas vezes o cisco que está no olho do nosso irmão e nos esquecemos de ver o argueiro que está no nosso. Vamos estar atentos porque Jesus tem visto tudo. Os olhos de Deus têm visto coisa que os nossos olhos não veem. E Deus tem visto pessoas cometendo pecados elefantes, digamos assim, enormes, gigantescos, e condenando pessoas porque às vezes não vai num culto, porque às vezes está um pouco desanimado para poder estar indo à igreja, está passando por um processo difícil na sua caminhada espiritual e comete aí um momento de estresse, fala alguma coisa que não deveria falar, em um momento impensado de sua vida, e aquela pessoa é condenada, é acusada, é julgada pelo irmão, e isso entristece o coração de Deus, porque é Ele quem pode nos julgar.
Deus não nos constituiu juiz sobre a vida de ninguém. Ele não nos deu o direito de condenarmos, julgarmos ninguém. A Bíblia ensina que devemos sim perdoar. Perdoar porque o perdão, ele é um mandamento de Deus, podemos dizer assim. Certa feita, um dos discípulos foi perguntar para o seu mestre, o Senhor Jesus, quantas vezes uma pessoa errasse com ele, ele teria que perdoar. E ainda, ousando achar que estava sendo generoso, disse 7 vezes, por acaso? Tipo assim, né? Já passou do meio do caminho, não estou falando nem 10, nem 5, estou falando 7, porque 10 é pedir demais. E Jesus o surpreendeu com a resposta, dizendo, já não te digo 7, mas 70 vezes 7. E acredite, pasmem, tem pessoas que pegam uma calculadora e fazem essa conta para saber quanto que dá 70 vezes 7 e começa a enumerar as vezes que ela perdoa determinada pessoa para poder limitar e ter base bíblica para não perdoar mais. Mas, queridos, querida, quando Jesus diz isso, ele não estava dando um número exato para o perdão. Ele estava dizendo que o perdão é ilimitado. Ele estava dizendo que perdoar é para sempre, que mais adiante em seus ensinamentos ele deixaria claro que à medida que nós medirmos, seremos medidos. E dentro da oração do Pai Nosso, ele nos ensinaria que perdoe que nós deveríamos orar pedindo perdão pelas nossas dívidas, pelos nossos erros, pelas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E para termos a ousadia de dizermos isso para Deus, verdadeiramente precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E quem é que vai julgar a minha causa? Deus. Quem é que vai nos justificar? Deus. Quem é que vai nos honrar? Eu te digo, não, ninguém. Porque a honra e a glória é de Deus, mas Ele vai honrar o nome dEle na sua vida. E quando Ele te julgar, Ele vai te julgar com retidão. Quando Ele me julgar, Ele vai me julgar com retidão. Ele vai me julgar com amor. Ele vai me julgar me corrigindo dos meus erros, para que eu não seja condenada a perder a minha salvação. Como diz o versículo 32 aqui de 1 Coríntios 11. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, não é pelos homens, não é pelo seu pastor, pela sua pastora, pelo seu irmão, pelo ser humano nenhum. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, quando o Senhor nos julga, Ele também nos corrige. Ele não diz só, você está errado, e dá as costas. Não. Ele diz, você está errado, não é dessa forma, é dessa. Porque o julgamento de Deus vem junto com a correção. Ou seja, ele julga, corrige, para que possamos trilhar o caminho certo e sermos salvos. Vamos refletir sobre essa palavra e que o Espírito Santo fale além do que eu pude expressar com as minhas humildes palavras nesta madrugada. Deus abençoe e a paz do Senhor.